Com frequência eu ouço os colegas de profissão dizendo assim: Lisandra, olha, eu adoraria empreender, ter o meu espaço, ousar, buscar novos horizontes, mas a verdade é que me dá tanto medo. Às vezes eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo de não dar certo, e aí eu paraliso, eu não tenho coragem, eu não consigo. Ou tem situações de pessoas que falam assim para mim: Lisandra, eu já abri uma sala, não deu certo, eu tive que fechar, foi muito frustrante. Existe um segredinho que pode mudar completamente todas essas sensações, sabia disso? Existe sim. Existe um combustível que é capaz de te manter no absoluto gás, com o seu motor constantemente funcionando para que você realmente atinja os seus objetivos. Por que eu estou te dizendo isso? Quando eu abri o meu primeiro espaço de quick massagem, a gente estava no meio de uma crise econômica muito severa, apesar que a gente está agora também, né? Mas naquela época a gente não tinha vivido uma como agora. Então era uma crise muito severa, né? E as pessoas falavam para mim todos os dias assim: você é maluca. Não abre, não é momento. Agora não é hora de abrir um negócio novo. Você não tem capital. E realmente eu não tinha capital de giro. Né? Você não tem capital, você está descapitalizada. É loucura. Você vai quebrar a cara. E eu ouvia isso, gente. Eu chegava em casa, eu ouvia isso todos os dias em casa, do meu marido. Né? Só que quando eu tomei a decisão de abrir aquele primeiro espaço, apesar da crise econômica, apesar de tudo, eu sempre fui da área da saúde, sempre gostei muito de estudar comportamento humano, até que eu me formei em psicanálise, em coach. E desde muito novinha eu me interesso até hoje por esses assuntos. E eu me lembro que uma vez eu ouvi uma história de eu não sei se vocês conhecem, a corrida dos sapinhos, né? Eu chamo assim essa história. Então, como é que é essa história? Fizeram um desafio numa aldeia de sapinhos, né? Numa terra de sapinhos, que eles iam fazer uma corrida para ver. Todo ano eles faziam essa corrida para ver quem chegava no topo da montanha mais alta que existia lá na aldeiazinha deles, né? E todo ano ninguém chegava, não conseguia, nenhum sapinho chegava até lá em cima. E aí começou, né? Deram a largada novamente, uma vez por ano e tal. E aí os sapinhos correndo, correndo, correndo. Pensa na São Silvestre, né? É mais ou menos assim que eu imagino essa história. Então os outros sapinhos em volta, assim, fazendo, né? Eles passando no meio, olhando eles correndo. E aí eles ficavam assim: não vai conseguir, ninguém consegue, imagina, não vai conseguir. Ah, é mais um ano que todo mundo vai tentar e ninguém vai conseguir. Nunca ninguém conseguiu, não vai conseguir. E assim foi os comentários, porque realmente ninguém conseguia. Então o pessoal só falava isso: ninguém consegue, não vai conseguir de novo. E os sapinhos foram desistindo ao longo do caminho, se cansando, desistindo, ficando exaustos demais, e foram parando, foram parando, foram parando, até que sobrou um que não parou e continuou no mesmo ritmo do início. E aí todo mundo chamou a atenção de todo mundo, de toda a aldeia. O que está acontecendo com ele? Como assim? Por que ele... Gente, ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir? E o sapinho lá, mandando brasa, correndo na maior velocidade no mesmo ritmo do início. Todos foram parando, parando, se cansando e desistindo. E aquele sapinho continuou, continuou, continuou e chegou no topo da montanha. Nossa, foi aquela festa na aldeia. Quando ele desceu, tal, que foram recebê-lo, né? Aí a família foi toda feliz, dá parabéns para ele e tal. E aí o chefe da aldeiazinha dos sapinhos veio e falou assim: Nossa, como é que você conseguiu? Porque há tantos anos isso é uma tradição aqui para ver quem chega no topo da montanha e a gente não conseguiu ninguém que chegasse até o topo da montanha e você foi o único em todos esses anos que conseguiu chegar no topo da montanha. Conta pra gente o que você fez para conseguir. E o sapinho ficou parado assim, não respondeu nada. Aí os pais do sapinho viraram para o chefe da aldeia e disseram: ele é surdo. Moral da história: todos os outros sapinhos, todos os outros, não só daquele evento como de todos os anteriores, ouviam. E ouviam, inclusive, todas as coisas ruins que todo mundo falava. Ninguém conseguiu, ninguém vai conseguir, não consegue, é muito alto, é impossível, não dá. Todo mundo falava isso e todos ouviam. O único que conseguiu era o sapinho surdo. Ou seja, enquanto você der ouvidos
para o que a multidão fala, para o cenário econômico, para a pandemia, para a crise, para a política, você vai ser só mais um na multidão que vai desistir, que vai se cansar, que vai parar no meio do caminho. Mas quando você se fizer surdo, completamente surdo, a todos os comentários que forem diferentes do seu objetivo, ninguém te segura. Ninguém te segura. Eu estou aqui e sou prova viva disso. Que eu me lembro que eu ouvi essa história faz 1 milhão de anos, eu ainda uso ela nas minhas palestras, nos meus cursos e treinamentos, e eu falei assim, é meu momento de colocar em prática, né? Então eu ouvi tudo que vocês puderem imaginar contra a abertura do meu primeiro negócio. Tudo. Mas mesmo assim eu falei, eu não vou me deixar abalar por nenhum comentário que não seja positivo. Eu só vou ouvir o que foi positivo. O que foi negativo, eu sou a sapinha surda. E assim eu conduzi. E assim eu cheguei. 5 dígitos de faturamento com Quick Massagem. Então, gente, para e reflita. O quanto o entorno está influenciando os seus resultados. Porque o entorno dá pitaco. As pessoas que estão no seu meio, em volta de você, convivem com você, família, eles falam segundo o ponto de vista deles. Ninguém fala por bem, nem por mal, nem por nada. Na verdade, a ideia sempre é a gente tentar... É que assim, no coaching a gente fala que o nosso cérebro, né, a nossa existência, ele funciona da seguinte maneira. Evitar a todo custo a dor e buscar sempre o prazer. Então, quando as pessoas dão essas opiniões para nós, as pessoas que nos amam, que têm importância para nós, elas estão tentando evitar que a gente sinta dor, né? Porque na cabeça delas não vai dar certo, mas é a cabeça delas, é a mentalidade delas, é as experiências delas, é os limites delas, não é o seu. Percebe? Essa história desse sapinho, eu espero, desejo profundamente que você carregue para o resto da sua vida. Ele não ouviu ninguém. Porque o que todo mundo disse foi experiência dos anteriores, não é dele. E quando houve um sapinho surdo, foi o único que chegou e atingiu o topo da montanha. E todos que ouviam não conseguiram chegar. Por quê? Porque se deixaram influenciar pelo meio. Se deixaram influenciar pelo que as pessoas disseram. Acreditaram no que as pessoas disseram e deixaram de acreditar em si próprios. Entende? Muito mais importante para o sucesso, o primeiro grande passo para o sucesso é você acreditar em você sem importar nenhuma vírgula do que as pessoas vão dizer. Nenhuma vírgula do que as pessoas vão dizer, do cenário econômico do país, da política, da crise, da pandemia, não importa. Eu passei pela pandemia muito bem, obrigada. Mas por quê? Porque eu construí essa carreira. Eu até brinco que se eu tivesse podido atender na primeira pandemia do ano passado, de 2020, teria sido com certeza o melhor faturamento da minha vida como terapeuta. Porque as pessoas estavam precisando muito de atendimento. E as pessoas me ligavam, as pessoas me chamavam, as pessoas pediam. Lisandra, por favor, me atenda. E eu recusei atendimento. Mas por quê? Porque eu construí isso ao longo da minha carreira como terapeuta. Então as pessoas hoje, elas olham para a Lisandra, ninguém vem fazer comigo uma sessão de uma única terapia. As pessoas sabem que eu vou atendê-las integralmente. Tem gente que vem fazer sessão de psicanálise. Eu percebo que eu preciso tocar o corpo daquela pessoa. Ela está com necessidade de toque físico, de acolhimento físico. Então eu faço a terapia com ela na maca. E tem gente que vem fazer comigo uma massagem, uma terapia corporal, e eu acabo fazendo uma sessão de coaching. Por quê? Porque eu desenvolvi todas as competências e habilidades que eu entendi como boas para mim e que eu posso contribuir com a sociedade e com as pessoas como um todo. O meu trabalho é muito mais do que uma fonte de renda. É uma fonte de contribuição com a vida. De transformar dor, não só dor física, mas dor emocional, em saúde, em bem-estar. Sabe o que é você atender uma pessoa que vem fazer uma quick massagem de 15 minutos, ela levanta da cadeira, fala com você 2 minutos, começa a chorar e diz que foi Deus que colocou você no caminho dela? Percebe? Então, é muito mais, gente, é muito mais. Atingir 5 dígitos de faturamento é um objetivo, mas não é o meu motivo de ação. O meu motivo de ação
é transcender isso, é transformar vidas, né? É contribuir para que as pessoas expandam as suas capacidades, as suas habilidades. E é por isso que eu vim trazer para você hoje a história do sapinho surdo. Então, qualquer que seja a sua decisão, né? Não se esqueça de ser surdo, acreditar em você acima de qualquer coisa, porque o impossível é um limite que nós temos na nossa cabeça. Ele não existe, ele não é real. Certo? Eu costumo dizer que para nós, seres humanos, a única coisa que é impossível é a ressurreição. E olha lá, porque de resto, nós somos capazes de realizar tudo. Se você olhar para o seu passado, com certeza você vai se lembrar, vai relembrar de situações que pareciam impossíveis e você foi lá e resolveu. Você foi lá e superou. Então, nesse momento, para refletir. Será que não é o seu momento de tomar uma decisão e mudar completamente a sua vida? Né? Buscar essa realização pessoal e profissional que você tanto deseja como terapeuta? Então eu estou aqui para te dizer, seja um sapinho surdo e se realize, atinja o topo da montanha.